Fala, turma, beleza? Vamos aqui na Dutra aqui, vamos passar aqui ali entre São José e Jacareí, onde tá tendo a obra ali na PRF. E hoje nós vamos falar, turma, da média de consumo entre a Montana e a Fiorino, né? Vamos falar da média de consumo das duas. Qual será a melhor, hein? O que vocês acham? Montana ou Fiorino? Então vamos lá. Montana 1.4, acho que dá 99 cavalos o motor. Fiorino 1.3, que é a Fiorino quadrada que eu tinha, uma 2013. Montana que é 20. Aí a Fiorino 73 cavalos, né? 1.3, Firezinha. Então, e aí? O que vocês acham? Ó, já vou falar. O câmbio das duas muito próximo, relação de giro de motor com velocidade de câmbio, tá? Ah, Igor, mas como que você sabe se a Fiorino não tem contagiro? Eu espetava aqui um chupa-cabrinha que tem aqui, esqueci o nome dessa porcaria aqui. Ele é um scannerzinho, né? E nesse scanner, olha lá, S10 com baú, caramba, baú de alumínio. E esse scanner ele me traz como que se chama? O giro do motor. Então eu vi a velocidade que eu tava com o giro. Muito parecido as duas. Se tiver diferença é coisinha muito, muito mínima. Mas pelo que eu vi é bem a mesma coisa. Então vamos lá. Montana eu ando com ela entre 90 e 100 por hora. Fiorino eu andava entre 80 e 90. Eu não passava disso porque ela gastava muito. Então aí vocês já estão percebendo que a viagem com a Montana sai mais rápido do que com a Fiorino, né? 10 km de diferença de velocidade, de diferença dá uma diferença no final? Dá uma diferença, turma. Parece que não, mas adianta aí meia hora, depende do trajeto, uma hora se adianta. Então vamos lá. Montana, média no álcool da Montana, andando a 90 a 100, 10,5 a 12, depende da situação, lembrando que a Montana tem ar-condicionado. Fiorino andando entre 80 e 90, 80 e 90. Fiorino fazia uma média de 11, 10,5, 10 a 11. A Fiorino fazia de 10 a 11, andando entre 90 e 80. Andando a 80 só, a Fiorino fazia de 11 a 12, né? Então vocês já perceberam que aumentou 10 por hora, a Fiorino já caiu bem a média. A Montana não dá quase diferença, tá, turma? Não dá quase diferença. A Montana eu tenho diferença quando eu ligo o ar. Por exemplo, se na estrada eu vou fazer 11, com o ar ligado ela faz 10,5. Ela diminui 500 metros, tá? Ela diminui 500. Às vezes não diminui quase nada, depende da pista, quase não diminui. O que influencia muito, que eu percebi, é o vento. Se estiver ventando muito, ela aumenta o consumo. E também se tiver muito calor, que aí ela tá chupando o ar quente, né, pra dentro do motor. Então influencia isso aí também. Quando ela tá com um clima frio, a média dela é bem melhor. E ela anda mais também com o clima frio, né? É aquele esquema de, como que se chama? Do intercooler do caminhão, né? Resfria o ar para dar uma queima melhor e uma economia, certo? Então, turma, o que acontece? No álcool, a média das duas é muito parecida, só que na Montana eu ando de 90 a 100, tá? Quando vira pra gasolina, a Fiorino tem uma vantagem, tá? A Fiorino ela rende mais na gasolina. A Fiorino eu fazia uma média de 16,5 na gasolina.
andando a 90. Andando a 80, a Fiorino fazia de 16 a 17, né? Cheguei a fazer na madrugada com a Fiorino 19. Cheguei a fazer 2 vezes, mas na madrugadona, andando só a 80. A Fiorino, você passou de 90, ela derruba a média, né? Se você andar com a Fiorino uma média de 100 por hora, ela vai fazer de 14 a 15. Ela cai muito, né? Parece que força demais aquele motor você andando a 100. 100, 110, aí ela derruba, né? Então essa é a diferença de uma para outra. A Fiorino na gasolina andando de 80 a 90 dá uma média boa, né? A 100, se eu andar com a Fiorino a 100, se você for ver a média dela, cada Montana vai ficar igual, né? 15,5, né? 15,5, as duas são muito próximas ali assim. Só que a vantagem da Montana é que no álcool, eu acho que a Montana é melhor para andar no álcool. A economia dela é melhor no álcool, né? A Fiorino você via que dava uma disparidade grande, a Montana já não dá. É mais, um pouquinho mais enxuta, né? A Montana fica ali nos 15, 15,5, 16. A Fiorino chegava nos 17, né? Então dá uma diferencinha. Mas tem essa questão. Na Montana eu ando a 90 a 100, na Fiorino eu andava a 80, né? E aí eu vou te falar, hein? Você fazer uma viagem tipo daqui pra BH a 80 é sofrido, né? Aí eu já tava, quando eu ia pra BH, eu já tava andando a Fiorino a 90 a 100, 90 a 100. Ela já tava se fazendo 15, 15,5. Ela fazia 15, 15,5, 16. Dependia do trânsito também, né? Que eu pegava lá em BH. Mas era bem por aí, turma, tá? Bem por aí. Então as duas são muito próximas. E nesse caso eu falo que tem vantagem da Montana. Por quê? A Montana tem ar-condicionado, a Fiorino não tinha. Então quer dizer, a média das duas está muito próxima, sendo que a Montana tá com ar-condicionado ligado e a Fiorino não tinha ar. Então dá diferença, né? Quando se desliga o ar-condicionado da Montana, eu acho a média da Montana melhor do que a da Fiorino, né? Isso no álcool. Na gasolina é próximo, né? E se parar para analisar, a Montana com o ar ligado tá dando a média da Fiorino sem ar, né? Então a Montana é mais econômica, né? Porque se você diz, eu não cheguei a andar com a Montana com o ar desligado na gasolina, eu não cheguei a andar. Então eu só andei com o ar ligado com ela, né? A Montana praticamente eu ando com o ar full time ligado, nem desligo, né? Não falo pra você, quando você tem ar condicionado, você é outra vida, né? Parece que é frescura e luxo, mas não é não, viu, turma? O cansaço é muito menor. Eu vejo que com a Montana eu canso muito menos do que com a Fiorino, né? Quando eu tava com a Fiorino. E não é questão de dirigir, dessas coisas, não. É o calor mesmo. O calor te derruba demais. Demais, você fica muito derrubado, né? Porque não é só o calor externo. Esses carros, eles passam calor por baixo aqui do motor, né? Então as pernas aqui fica fritando, né? Você pode perceber que às vezes você chega num lugar, a cabine aqui tá torando de calor. A Montana esquenta bem aqui dentro também, não é igual a Fiorino, esquenta bem as duas, certo? Então tem essa diferença, né? A Montana é um pouquinho mais econômica. Aí vão falar, o motor dela é diferente, é mais novo. Não, não é mais novo. O projeto do motor da Montana é o mesmo projeto dos Corsa 1000. Dos Corsa 1000, daqueles Corsa 1.4, Prisma 1.4 que saiu lá em 2008, 2009. É aquele mesmo motor. A Montana não tem diferença aí, igual mudaram na Spin, mudaram no Onix, né? Que são motores 1.4, praticamente o mesmo motor. A Spin é 1.8, mas os Onix saiu 1.4. Mas aí foi mudado bobina, foi mudado o sistema de vela, foi mudado essas coisas, né? Foi posto bobina individual, foi melhorado um pouquinho.
Esse carro não, a Montana é o mesmo sistema de bobina, uma bobina só, é o mesmo sistema daqueles de 2008 lá, né? Dos primeiros motor 1.4, é aquela 2009 que saiu esses motor, né? 1.4 foi em 2009. Então é aquele mesmo sistema, tá? A Fiorino era 13, também é da mesma época, né? É a mesma época. Então, os dois motores são da mesma época. E não adianta falar, mas não, é só conversa, tá? Não tem tecnologia nesse motor diferente do outro, não. Mesma coisa. E o que vai ter diferença é essa Montana nova, que ela é 1.2 turbo, é motor 3 cilindros, é outro motor. Mas essas 1.4 é a mesma coisa. Beleza, turma? Então esse vídeo já tá longo, já 11 minutos, muito longo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.